Estava há pouco atrás, transformadora. Que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de ministrar ao nosso coração aquilo que verdadeiramente tu queres que nós ouçamos. Então, Pai, fale conosco agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há pouco nós louvávamos um cântico, Pai, estou aqui. Olha para mim. Desesperado por ouvir a tua voz. E dentro do cântico, a resposta do Senhor a um pedido nosso dizendo, vem, filho amado, vem para os meus braços, vem diante do meu altar, porque eu tenho algo a te falar. Mas eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quem é que muitas vezes, durante a caminhada, não se abate? A ponto de até se revoltar com aquele que está dizendo, vem, filho amado. Muitas vezes questionar aquele que está dizendo, vem para os meus braços. A caminhada diante do Senhor, ela nos propicia momentos que não nos priva, não nos preserva de momentos difíceis. E o Senhor nunca escondeu que Ele nos livraria de todos os momentos difíceis da nossa caminhada. Mas Ele sempre deixou estampado que no mundo teríamos aflições. E eu tenho falado constantemente que se Deus mostrasse para nós, no início, no princípio da nossa caminhada, o que nós passaríamos, nós iríamos desistir antes de começar. Porque nós somos cheios de questionamentos. Por sermos filhos de Deus, nós nos sentimos no direito e na liberdade de questioná-lo e indagá-lo, por que Ele permite circunstâncias difíceis na minha vida? Por que eu preciso passar por isto ou por aquilo? Nós vamos falar de um homem em que Deus o escolhe, e um profeta. Eu não sei qual é a nossa visão de um profeta. E eu vejo dentro das Escrituras Sagradas que os mais renomados homens escolhidos por Deus para fazer com que o Evangelho chegasse até nós, homens que não se sentiam dignos de realizar algo para Deus, em nome do Senhor Jesus. Esses homens foram martirizados,
e, como diz a palavra, gastaram e se deixaram gastar. Não esperaram o retorno de ninguém. Pelo contrário, se entregaram voluntariamente a uma caminhada cheia de percalços, de momentos e circunstâncias difíceis. Eu ouço muitos dizerem: depois que eu abracei Jesus Cristo, parece que tudo piorou. Não imaginava que caminhar com Cristo seria uma caminhada de prova. Então eu quero, através da vida desse profeta, trazer para a igreja, trazer para você um alento e um renovo para a tua caminhada. Dizer para você que compensa seguir a Cristo. Dizer a você que aquele que tem te dado promessas, Ele é fiel e justo para cumpri-las. Promessas gloriosas. Mas Ele nunca escondeu que, pelo fato de termos sido comprados na cruz do Calvário, e hoje termos a alegria de dizer que somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, Ele nos privaria, não permitiria os momentos difíceis que muitas vezes nós passamos na caminhada. Você deixa a tua Bíblia aberta aí no capítulo 20 do profeta Jeremias. E eu vou pedir que coloque no telão os versos de acordo com a tradução que temos usado, mas eu também vou ler numa outra tradução que em alguns momentos nos parece facilitar a nossa compreensão da leitura bíblica. Mas eu quero que você abra o teu coração, abra a tua mente, porque esse próprio profeta, um dia ele escreveu, e está relatado no seu livro, como também no livro de Hebreus, que a aliança que Deus faria com o seu povo era de que Ele colocaria a lei dele na mente, e as escreveria no coração. Este é o concerto, esta é a aliança que eu farei com o meu povo. Colocarei a minha lei no entendimento, e a escreverei nas tábuas do coração. Para isso eu preciso abrir, eu preciso me dispor, eu preciso dizer ao Senhor: Pai, estou aqui, olha para mim. Então me acompanhe, que esse capítulo, eu coloquei ele dividido em 4 características que Elias passou, que Jeremias passou. 4. E a primeira delas é que ele já no início da caminhada experimenta a dor. Dos versos 1 ao verso 6, e Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que
profetizava estas coisas. Este homem era líder, Pazur. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro: eu não venho à casa do Senhor para ouvir o que eu quero, eu venho para ouvir o que eu preciso. A palavra do Senhor não é mercadoria de supermercado que eu escolho segundo aquilo que eu desejo. O Senhor, quando nos traz ao seu santuário, nos traz para falar ao meu e ao teu coração o que nós estamos necessitando. E o profeta Jeremias era um profeta que, no momento, ele vem à execução do seu ministério profético, num dos piores momentos de Israel. E este Pazur, líder do templo, chefe do templo, não aceitava a forma de Jeremias profetizar. Olha o verso 2. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Ele espanca Jeremias. De uma forma violenta. E amarra o profeta num tronco, dentro do próprio templo, para expô-lo à humilhação. Imagine o profeta, que havia sido espancado, açoitado, porque trouxe para aquele povo o que Deus queria, e não aquilo que o povo queria ouvir. É açoitado, espancado, amarrado num tronco, e sente a dor de uma noite terrível na sua vida. No verso 3, e sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo é esse tronco. E então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabib, que quer dizer o quê? Você é terrível. Você não tem escrúpulo nem sentimentos, e muito menos você tem intimidade com a palavra verdadeira do Deus verdadeiro. E esta é o início da caminhada desse profeta que, quando ele recebe a promessa, ele diz ao Senhor: Senhor, como é que eu vou aceitar essa incumbência, esse ministério, se eu sou uma criança, eu sou um menino, eu não sei falar? O que me deixa impressionado do amor desse pai é que ele não olha se há em mim algo de valor para que ele possa, observando, usá-lo para poder fazer parte da minha escolha. Deus escolhe quem Ele quer, e é natural que Ele escolhe quem não tem nenhuma condição. É por isso que você está aqui. Foi Ele que te chamou. Mas Ele nos chama e nos prepara para uma caminhada que é desconhecida para mim. Se o Senhor me revelasse tudo o que eu vivi, nesses mais de 40 anos de ministério pastoral, talvez
eu não estivesse aqui, porque eu iria recuar. Mas o glorioso do Senhor é quando Ele te chama, Ele vai te preparando paulatinamente. E as lutas vêm, as circunstâncias difíceis vêm, para aprimorar a minha intimidade com Ele. Note, eu falava isso na quinta-feira, quando tudo está bem, tranquilo na nossa vida, quantas vezes nós nos humilhamos, dobrando os nossos joelhos para orar? Quando tudo está bem. Mas quando as lutas chegam, quantas vezes nós dobramos os joelhos para orar? É dioturno. Nós pedimos: Senhor, tem misericórdia, me ajude. Senhor, me cura, me salva, me liberta, me livra, me supra. Senhor, me ajuda, olha para mim. Eu estou aqui. Mas quando tudo se apazigua, nós distanciamos-nos daquele momento que Deus nos quer tão perto dele. Querido, as lutas vêm para te atrair para perto do Senhor. Quando termina uma luta, nós estamos bem melhores. A nossa intimidade com Ele muda. Eu não quero profetizar para você lutas. E tem muito que fala assim: ora, mas por que não profetiza vitória? Mas como que eu não vou profetizar a vitória, se a fonte produtora da vitória é a luta? Sem luta não tem vitória. Como eu vou hastear uma bandeira de vitória, se eu não estou passando por um momento difícil? E é aquele momento difícil que vai me fortalecendo, vai permitindo que a minha estrutura vai se tornando mais rígida. Mas há momentos que parece que eu vou sucumbir. Vamos para frente. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo. Jeremias dizendo para Pazur: acabou de ser espancado, acabou de ser açoitado, acabou de passar uma noite amarrado num tronco com correntes, mas ele agora traz o recado de Deus para esse homem: tu serás um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-ei a espada. Sabe, profeta Jeremias foi aquele que profetizou que Israel seria levado cativo ao império, pelo império babilônico por 70 anos. E por Jeremias ter profetizado isso, é que ele sofreu coisas terríveis na sua caminhada. Deus não nos levantou para trazer a vocês enganos proféticos. Quando eu digo, no nome de Jesus eu abro a palavra, o fato de eu falar isso, o Senhor Jesus vai endossar tudo que eu falar. Mas se eu falar o que Ele não mandou, Ele não vai endossar o que eu estou pregando. É muito sério isto. Você entrou aqui para ouvir a verdade, não algo que afague o teu coração dentro dos teus sentimentos enganosos. Deus está falando conosco nessa noite e nos alertando que a caminhada com Ele é para valentes. É para valentes. Meus irmãos, o Senhor não gosta de mimimi. Quando eu começo a lamentar, o coração dele se entristece. O que mais Deus tem prazer é quando eu digo a Ele, da pergunta em que Ele faz: quem irá por nós?
e eu chego e digo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tem um prazer enorme. Ele se levanta no trono. E diz a palavra que ele se levanta e se curva para ver os céus. Imagina então que ele está acima dos céus, mas ele se curva para olhar para você. Quando eu louvo esse cântico, estou aqui, olha para mim, ele está olhando. Você está aqui porque os olhos de Deus não saem da tua vida. Ele te contempla diuturnamente. Ele conhece o dia de amanhã, e por conhecer tudo, Ele nos prepara, e Ele nos dá condições para podermos enfrentar e vencer as dificuldades. Nós não falamos que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Quantas provas você já não passou? E em quantos momentos você já disse: essa eu não aguento? Você está aqui. Quantos montes não se apresentaram diante de você na tua caminhada, em que você olhou para aqueles montes e disseram: não tem condição de transpô-los. Hoje, você olha para trás, e aqueles montes enormes se transformaram em campinas verdejantes. Na medida que nós vamos subindo, e quando a gente caminha e pega parte da caminhada, subidas, nós transpiramos, o coração parece que vai sair pela boca, mas quando você chega lá em cima, você se sente um vencedor. É isso que Deus faz conosco. Vamos para frente. Verso 5. Também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, eu entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. Deus agora permite ao seu povo um momento de escravidão, aonde o inimigo, o império babilônico, viria e levaria o povo e os tesouros. Nós somos privilegiados de viver momentos de paz. Mas isso não quer dizer que o povo de Deus está alegrando a Ele. Não. Que Deus nos sustente em pé. Que Deus nos mantenha em pé, para que não necessitemos de passar, como o povo de Israel está passando, por uma escravidão do inimigo. Não, não. A palavra diz que quando ela entra no nosso coração, a nossa alma voa livre. E toda a escravidão do inimigo é transformada em crescimento para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Eu não posso pedir ao Senhor: livra-me disto. Livra-me desse momento difícil, livra-me desse momento terrível, livra-me dessa enfermidade, livra-me de tudo, Senhor, me ajuda. Mas o Senhor diz: é através dela que eu vou fazer você crescer. As circunstâncias difíceis transformam a nossa vida. Nós somos muito duros de coração. Tudo foi levado cativo, através da vida profética de Jeremias, que avisou o povo. Ele foi o profeta que não foi para a escravidão, ele foi para o Egito. Mas lá estava Daniel, Zacarias, Amós, todos dentro da escravidão, homens de Deus. Estavam sendo ali talhados.
estavam ainda que Jeremias estava firme. Jeremias não abria mão da direção profética que Deus tinha dado a ele, custasse o que custasse, ele não frearia sua boca, mas ele abriria para falar a verdade, porque as nações estavam indo para a escravidão, porque deixaram a direção do seu Deus e se inclinaram a direções idolátricas. Mas esse homem estava firme como um profeta. Mas vamos para frente. E tu, Pazur, todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes. Esse é o perigo hoje. Se há um profeta emparelhado com outro, chamado Ezequiel, que não se curvou diante da pressão de sacerdotes, de falsos profetas, para trazer aquilo que o povo queria, foi Jeremias, que se levantou muito forte contra os falsos profetas. E Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala para os seus discípulos que acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos profetas virão e levarão muitos do meu povo. Essa palavra é o Senhor revelando que Ele tem nos preservado. Você entendeu? É Deus falando que nos tem guardado para a vida eterna. Não tem permitido que o inimigo tenha acesso sobre a tua vida para te destruir. Mas o diabo, quando olha para a tua vida, não te enxerga, não me enxerga, não nos vê. Nós estamos cobertos por um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue nos protege. E o Senhor há de permitir que sejamos preservados até o fim da nossa caminhada. Ele está lá no topo da escada com os braços abertos, esperando o momento de poder dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado antes que o mundo existisse. E eu te ouvi quando você disse: olha para mim, estou aqui. E eu te disse: vem para os meus braços, que nos meus braços eu te preservarei para o herdar da vida eterna. Mas Elias experimenta, por causa de tudo isso, nesses 6 primeiros versos, a dor de ser alguém leal à vontade do Senhor, de ser alguém totalmente disponibilizado à direção do Espírito de Deus. Mas agora vem os seus perigos diários. Verso 7. Ele chega um momento para o Senhor, depois de ter sido afligido, ter passado por momentos terríveis, por amor ao chamado, por amor à palavra, e num momento de um percalço imprevisível, que nos pega no contrapé, ele faz uma oração. Agora num diálogo íntimo entre ele e Deus. E ele começa dizendo uma palavra tão dura. Ele diz o quê? Iludiste-me, ó Senhor, e iludido eu fiquei.
Sabe o que ele está dizendo? Senhor, tu não me mostraste a realidade da caminhada. Tu não me revelaste o que eu ia passar. Eu abracei como algo que seria uma caminhada de honra. Me entregando em tuas mãos, eu imaginei ser usado por ti para bater todos os inimigos, mas eu tenho uma impressão que tu me iludiste. E tu me iludindo, iludido eu fiquei. Eu confiei. Mas olha o que eu estou vivendo. E ele diz, mais forte fosse do que eu, e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Senhor, tu não me mostraste isto, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Ainda bem que tu fosses mais forte do que eu. Porque se eu tivesse força, eu teria rejeitado. E ele continua. Agora no momento difícil, verso 8, e ele agora está falando com o Senhor, e ele abre o coração, e ele diz, desde que eu falo, grito e clamo, violência e destruição, por que se tornou a palavra do Senhor, o que para mim? Um opróbrio, e um ludibrio, todo dia. Quem é que já não falou, Senhor, eu não mereço isso? E tem muitos que apresentam promessas. Eu tenho falado aqui, não é do tempo aí de vocês, talvez de alguns, né? Nós tínhamos a caixinha de promessa. Aquela caixinha de promessa a gente comprava na livraria, levava para casa, e todo dia tirava um versículo. Mas só tinha promessa lá, não tinha nenhuma promessa de luta. Não tinha. Não, Deus aí, ó, não temas, porque eu faço, eu cumpro. Mas não tinha nenhuma palavra, no mundo tereis aflições. É isso que ele está dizendo. Tu encobriste para mim. Senhor, eu estou vivendo engano. Não era isso que eu queria. Imagine esse profeta falando com Deus isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, há momentos que nós temos que abrir o nosso coração e ter coragem para dizer, Senhor, eu estou uma porcaria. Eu estou desanimado, eu estou, Senhor, sem alegria. Senhor, eu estou isso, eu estou isso, eu estou isso. Fale para Ele. Foi o que Jeremias fez. Porque nós vivemos de altos e baixos, e nós vamos ver nesse capítulo 20, os altos e baixos do profeta Jeremias. Quando ele recebia um alento, ele se levantava, mas de repente já caía de novo. 9. Olha que coisa dura. Então disse eu não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei mais dele. Sabe o que ele disse? Senhor, chega. Até aqui caminhamos. A partir de agora, Senhor, estou fora. Não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Queridos, como é que um profeta? O que ele estava vivendo a ponto de dizer ao Senhor, não vou falar mais no teu nome, chega, porque quanto mais eu falo de ti, mais eu estou sofrendo. Mas aí teve um detalhe, ele diz, mas isso foi no meu coração como o quê? Um fogo ardente. Queridos,
Posso lhe dizer uma coisa? Ainda que eu fizesse, creio você também, fizéssemos toda a força para nos desviarmos, não dá mais. Ainda que usássemos tudo quanto pudéssemos para ir para o mundo e abandonar o Senhor, não dá mais, porque tudo que Ele já fez por nós, não temos condições de largá-lo, porque Ele nunca nos largou. Nunca. Então, mas isso foi como um fogo abrasador, um fogo ardente no meu coração, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer e não posso. Eu não tenho a mínima condição de te largar. Porque o que tu já fizeste dentro de mim não dá mais. Senhor, eu não consigo me distanciar de ti. Tu és a minha vida. És a razão da minha existência. O que eu ouvi da tua palavra, Senhor, eu não consigo pisar nela. Eu te agradeço, porque tu fostes mais forte do que eu. As minhas forças nunca serão suficientes para te deixar. Porque quando tu disseste, vem para os meus braços, nos teus braços, eu não tenho condição de te deixar. E aí nós podemos falar como Jó. Ainda que tu me mates, eu continuo confiando em ti. Não dá mais, não dá mais. Não consigo me desvencilhar de ti. Assim como tu és um com o Pai, eu também sou um contigo. Como é que eu vou sair? O aquecimento do teu peito, quando tu me abraças, não me permite mais olhar para o mundo. E ele continua. Eu ouvi a murmuração de... Já viu dois desanimados conversando? Um afunda o outro. Os dois discípulos no caminho de Emaús era assim, um ia afundando o outro. Quando Jesus ressurreto se aproxima diante deles e pergunta para eles, de que palavras trocais? Eles já derramaram em cima do Senhor toda a ira deles. Ora, tu vens de Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? Como que dizendo para o Senhor, tu és ignorante? Não ouve? Ele prometeu para nós que ao terceiro dia ressuscitaria, está terminando o terceiro dia, até agora nada. Aí aquela voz mansa, delicada, diz assim, ó tardos e nécios, para compreender tudo quanto a palavra vos ensina. Irmãos, ainda que tenhamos as promessas do Senhor por tardia, no devido tempo ela vai se cumprir. Ela não vai se cumprir no meu tempo, ela vai se cumprir no tempo do Senhor. Porque se cumprir no meu tempo, eu não vou valorizar, e ela não vai ter sobre a minha vida a potencialidade do propósito que Deus tem através dela. Denunciai o denunciaremos, todos que têm paz comigo, aguardam o meu manquejar. Imagine de quem ele estava rodeado. Os que têm paz comigo, querem que eu tropece. Os que têm paz comigo, querem que eu abandone. Os que têm paz comigo, querem que eu pise em cima do ministério profético que ele me deu. Bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Queridos,
tem muitos torcendo para tropeçarmos. Tem muitos, dentro das suas expectativas religiosas, intercedendo para nós tombarmos. E muitos dos que nós achamos que têm paz conosco, muitos daqueles que parecem nos fortalecer, estar junto, não vem a hora de nós recuarmos, e são instrumentos malignos. Mas diante de quem é o meu Senhor, do que Ele fez pela minha vida, da minha compra na cruz do Calvário, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, as suas promessas gloriosas, a sua presença comigo que me faz descansar, eu quero dizer, todos aqueles que têm paz comigo e que quer ver o meu manquejar e o meu tropeçar, vão perder tempo. E eu vou sempre dizer, e nós vamos sempre dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos. Olha a subida dele. Desceu, subiu, desceu, agora sobe de novo. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Meus irmãos, como é difícil o nosso sentimento. Tem muitos dizendo hoje, nosso dia está feio, está frio, às vezes está chovendo, ai que dia de chuvoso, nossa, que vontade de dormir, ai, eu vou dizer para os que estão em casa agora, pensa que não tem gente que está ouvindo a pregação, mas com o olho na televisão, cobertinho, comendo pipoca com guaraná? Eu vou dizer para você, teu lugar é aqui, ó, na presença do Senhor e diante do altar. O Senhor está te esperando. Veja só, mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por que terrível? Porque terrível eu também sou para com Ele. Se Ele não for terrível, eu não fico em pé. Mas há promessas que dizem assim, eu te tomo pela tua mão direita. Por isso, não temas. Você já viu alguém falar não temas quando não há guerra? Eu só ouço essa palavra e ele só fala essa palavra a mim, porque ele sabe que eu vou viver de guerra em guerra, de batalha em batalha, de peleja em peleja, mas depois vem o glorioso, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Ainda bem que Ele é isto. O meu coração não consegue mais recuar, porque Ele está comigo. O salmista diz no 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Primeiro, tu estás comigo. Segundo, tua vara, teu cajado me consolam. Vara, correção, cajado, tirar do precipício, Ele cuida de nós, ainda que o cajado me pegue por aqui e me deixe até sem respirar, mas quando Ele me traz perto dEle, eu falo, Senhor, obrigado. Tu não me deixastes cair no teu precipício, no precipício, tu me livrastes dele. Tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Deixa eu dizer, todos aqueles que torcem para o meu tropeçar, para o meu manquejar, eles aqui vão cair. Entendeu? O Senhor é meu escudo, fortaleza, socorro,
bem presente no momento da angústia. Moisés, conduz o meu povo. Senhor, eu não gerei esse povo para que eu tenha que levar no colo. Eu estou cansado. Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. A presença do Senhor na nossa vida é descanso. Quem está cansado aqui? Vamos ser verdadeiros? Quem está cansado aqui? Levanta a mão aí. Nossa, quanto mentiroso que não levantou. Estamos. Mas por que não tombamos? Porque Isaías 40:31 diz: eles serão renovados todo dia, caminharão, não se cansarão, não se fatigarão, mas voarão com asas como de águias. Nós caminhamos por cima. Está cheio aqui de, como é que chama? Drones. Cada um de nós somos um drone aqui, ó. É só por cima. Visão de águia. Visão de pardal é complicado. A turma pisa em cima. Visão de águia, não. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Vocês estão tentando me destruir, mas eu não vou tombar. Mas vocês vão ter confusão perpétua. Vamos para frente. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo. Olha, por que nós passamos por lutas? Porque Deus prova. O justo viverá pela. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Para ele dizer não temas, eu te esforço, eu te ajudo, é porque eu temo, não tenho forças, por isso que ele diz eu te esforço, eu te ajudo porque eu não sinto que ninguém possa me ajudar, mas esse Senhor nunca saiu do meu e do teu lado. Nunca saiu. Irmãos, nós não se apegue a uma coisa, nós não somos cidadãos deste mundo. Leia o Salmo 15, nós somos cidadãos dos céus, e se somos de lá, a nossa pátria não é aqui embaixo, a nossa pátria é lá em cima, nós somos de lá. Olhai para o alto e vede que a vossa redenção se aproxima, Ele está para voltar, vai nos levar, vamos desfrutar das promessas dEle de vida eterna, e vamos reinar com Ele por toda a eternidade. Tu, Senhor, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, esse é o nosso problema. Eu te julgo por aquilo que eu vejo, no teu falar, no teu comportamento, mas Deus, Ele julga aqui dentro, porque só Ele conhece aqui dentro. Só Ele. E Ele nos julga por aquilo que temos dentro, não por aquilo que é fora. Muitas vezes nós estamos sorrindo e por dentro chorando, pois Ele nos conhece chorando. Muitas vezes eu estou demonstrando valentia quando por dentro é fraqueza. Ele nos conhece pela fraqueza. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois eu te descobri a minha causa, eu abri meu coração, eu estou externando o que eu estou passando, Senhor. A verdade é essa. Vamos? Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Subiu de novo. Você viu? Uma curva senoidal. Sobe, desce, sobe, desce. Sabe por que Deus está nos ensinando isso hoje? Porque nós somos isso. Nós somos isso. É sobe e desce.
Tem dia que você levanta que ninguém te segura. Tem dia que precisa segurar porque você caiu. Vamos, cantai ao Senhor. Pronto, vamos descer de novo. Maldito o dia que eu nasci. Deixa eu perguntar uma coisinha. Tua vida difere disso aqui, não? Responda. Nossa. Quem vê, pensa. Tua vida difere disso aqui? Somos iguais? Somos. Tem dia que levanta, cantai ao Senhor. Volta ao verso 13, por favor. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado. Agora põe o 14. Maldito o dia que eu nasci. Olha que coisa. O dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Que Deus aguenta isso? Quem é que aguenta isso? Hein, presbítero? Só o nosso Deus mesmo. Que é cheio de misericórdia e compaixão. E é longânimo. Por isso que a palavra diz, tende por salvação a longanimidade de Deus. Ele é longânimo. Ele vai além do que nós pensamos. Ele ultrapassa os limites da paciência. Ele é a própria paciência. Maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Eu quero dizer nessa noite, bendito o dia que nós nascemos. E ele não para aí, ele vai mais longe, ele vai culpar quem transmitiu. Hoje teve um chá de bebê, né? De alguém daqui. Qual que era a expectativa, né? É homem, é mulher. É homem, é mulher. É homem, então vibra. É mulher, vibra. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Nós somos tão enganosos que quando a gente nasce, não sabe onde é o joelho, onde é o bumbum. É tudo uma coisa só. E a turma fala, meu Deus, puxou eu. Olha, puxou a avó, puxou o vô, puxou nada. Espera um pouco. Vamos para frente. Olha o 15. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Olha, eu quero que aquele que chegou para o meu pai e disse, olha, o que está gerado nela é um homem, é teu filho. Ele está dizendo, maldito esse homem, que alegrou o meu pai grandemente com uma coisa que deveria. Quer ver por que ele fala? Vamos 16. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Irmãos, que revolta. Meu Deus do céu. Você já chegou nisso ou não? Não, eu não cheguei não. Mas não faltou muito. Mas por que eu nasci? Isso sem contar que muitas vezes o pai e a mãe olham e dizem assim, praga, nem sei porque nasceu. Tem filhos que carregam maldição sobre si por causa da palavra do pai e da mãe. Essa praga não estava na nossa previsão, nem sei porque que veio, olha aí. Agora tem que aguentar. Deus não fala isso. Deus diz assim, tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Não foi o que ele falou para Jesus? E ele fala para nós também. Tenho prazer no teu nascimento, porque o teu nascimento está debaixo da minha previsão, propósito, plano e objetivo. Ouça ele clamor pela manhã, o tempo do meio-dia, um alarido, quer dizer que ele seja perturbado. E não tenha paz. Vamos para frente, falta mais um.
Por que não me matou desde a madre? Por que eu não morri dentro do ventre da minha mãe? Por que eu nasci? Por que minha mãe não foi à minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que eu tinha que vir à luz? E o último. Porque eu saí da madre para ver trabalho, tristeza, e para que se consuma os meus dias na confusão? Senhor, por que tudo isto? Hoje eu estou que nem filme de suspense. Cadê a resposta? Está terminando o filme e a gente não acha, por que isso? Eu quero lhe dizer tudo isto. O Senhor está nos mostrando nesta noite. Porque Ele sabe que nós somos humanos, Ele sabe que somos pó, e Ele sabe que nós oscilamos de acordo com os nossos sentimentos. Por isso, esse próprio, no 17, verso 9, ele diz: enganoso é o sentimento do homem humano e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o livrará? Eu quero orar nessa noite para que Deus guarde os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são cruéis. E se tudo isso está escrito, é o Senhor nos avisando, por mais que você possa ter tudo isso, continue tua caminhada. Porque no fim dela, você vai hastear a bandeira da tua vitória. E você vai dizer como Paulo disse: combati, terminei e guardei, e desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual me será entregue no último dia pelo justo juiz. Coroa. Só recebe coroa quem venceu. Fique em pé. Amém, amados? Eis a vida de um profeta. E eu aí, nem profeta sou, fico com história, né? Reclamando. Parece aquele, quem que era aquele desenho? Ó dia, ó vida, ó... né? Só fica murmurando. Esqueci o nome do desenho lá. Ei? Você é antigo, hein, amigo? Eu joguei o verde para colher o maduro. O Oli. Oh, vida. Oh, céus. Que Deus te fortaleça. Isso está escrito para que nós não recuemos. Mas mesmo se chegarmos nisso, possamos dizer: Pai, estou aqui. Eu vou pedir à equipe de louvor que repita esse cântico, por favor. Cadê os jovens aí? Hoje foram os jovens que dirigiram o louvor. Então, vem para cá já os jovens aí. O tecladista sumiu. Cadê o tecladista? Apareceu. Nós vamos cantar esse cântico como uma oração de gratidão. Porque Deus tem nos sustentado até aqui. Independente desse sobe e desce. E depois que terminarmos esse cântico, nós vamos abençoar a tua vida. No nome de Jesus, pedir que Ele sustente os teus sentimentos,
transforme-os, dê vida, mude, e que o teu sentimento não seja o teu adversário, que está na espreita para ver você tropeçar. Muitas vezes nós criamos tropeços para nós mesmos. Vamos louvar? Só que você vai fazer o seguinte, lá vou eu, né? Quando ele fala, vem diante do altar, que você... Vem diante do altar, vem para cá. Vem para cá, eu te convido, vem para cá, vem. Nós vamos louvar aqui. Esta é uma oração maravilhosa. Você vai dizer louvando o quê? Pai, eu estou aqui. Olha para mim. Venham, queridos, venham. Por favor. Olha, está cheio de lugar aqui. Pode vir mais rápido aí. Nós vamos louvar como uma oração de gratidão. Pode vir para cá. Venha mais para cá, venha. Que o teu coração esteja inteiramente aberto a Ele. Temos passado por lutas terríveis. Olha, pode vir mais aqui, ó. Tem aqui lugar, está vazio ali. E eu dizia, o teu avô, ou teu pai, Eduardo, eu dizia para eles lá naquele quarto, Deus tem um plano em toda a família. O Senhor está aqui, nesse momento que é apreensível, irmã Lica, jeitinho dela lá, né? Mas o plano é para toda a família. Deus tem um propósito através das nossas vidas. Passamos por lutas por causa dos nossos entes queridos. Para eles verem na nossa vida que Deus está conosco. Vamos louvar? Depois nós encerraremos o culto. Vamos lá. Louve com alegria, viu? Pode pôr aí já a letra aí. Isso, nos braços do Pai. Que coisa linda isso, né? Aqui. Louve com o coração aberto. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Tua presença é o meu sustento. Por isso você não tomba. A fortaleza agora, meu alimento, eu preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Olha que coisa linda, olha. Vem, filho amado, vem para os meus braços. Olha o quê? Descansa e bem seguro te conduzirei.
mim. Clame a Ele isso. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça então Ele dizer isso para você. Ouça. Vem, filho amado, vem nos meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Lhe falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, como está. Olha que convite. Vem, filho amado, vem, como está. Põe a mão no teu coração agora. Senhor, esta é a nossa oração, este é o nosso clamor. E agora, Senhor, como filhos teus, firmes, fortalecidos, renovados por Ti, nós queremos agora dizer a Ti como nosso Pai. Louve. Pai, meu Pai, meu papai, Abba Pai. Chama Ele novamente agora de Pai. Vamos novamente, vai. Pai, meu Pai, meu papai, Abba Pai. Só mais uma vez agora, mais uma vez. Pai, meu Pai.
encerre com alegria. Abba, Pai. Estenda a tua mão. Senhor, abençoa o teu povo com toda sorte de bênçãos. E com a alegria de sermos teus filhos. E a alegria de termos a ti como nosso Pai. Que nos fortalece em toda a nossa caminhada. Com a força do nosso coração nós dizemos... Amém. Amém, amados? Deus abençoe. Podemos assentar.